Carnaval Carioca de 1934, em publicações das revistas Careta. Perfeito? Essa é a segunda seleção, né? Apesar de estar marcado seleção 01, né? Na verdade eu dividi essa seleção em duas partes para que o vídeo não ficasse tão longo. Eram muitas fotos. É um total de 18 fotos. Perfeito? Vamos lá então, vamos começar? Olha só, começando aqui, ó. América Futebol Clube, um clube social importantíssimo no Carnaval Carioca, né? Batalha Dançante em homenagem ao Vila Isabel Futebol Clube, outro clube importante, né? Não confundir com a atual Associação Atlética Vila Isabel, tá? Esse Vila Isabel aqui, o Futebol Clube, né? Ele tinha uma sede ali, até próximo à Associação Atlética Vila Isabel, na rua Gonzaga Bastos. Para quem é de Vila Isabel, conhece um pouquinho da região, onde antigamente a gente tinha o clube Raio de Sol. Ali era o Vila Isabel Futebol Clube. Tá bom? Vamos partir para outra? Clube Municipal, outro clube social importantíssimo ali na Doc Lobo, no bairro da Tijuca, né? E uma coisa que eu chamei a atenção no outro vídeo é justamente isso, a presença de grupos fantasiados, né? Como se fosse uma ala, né? Digamos assim, né? Essa é uma foto do Clube Municipal ali na Doc Lobo, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Praia do Flamengo, aqui a gente vai ter que conversar um pouquinho, que aí eu estou mostrando a vocês um pouco do banho de mar à fantasia na Praia do Flamengo. E aqui é importante ressaltar o seguinte, aqui a gente vai perceber, já que nós estamos falando de carnaval de rua, a presença do povo negro. O povo preto se faz presente nessa manifestação, diferente do que acontece nos salões, né? Nos salões o preconceito era muito grande, o grupo de associados de um clube social não aceitavam a presença de negros, ou evitava-se a presença desses negros, né? E esses negros, eles vão aparecer justamente no carnaval de rua, tá bom? Aqui é o banho de mar à fantasia na Praia do Flamengo, uma tradição que infelizmente não existe mais. Outra foto, voltamos ao Tijuca Tênis Clube, interessante a grafia de tênis, né? No bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, novamente uma matinê infantil, né? A fantasia. A criançada sempre gostou muito, muito de carnaval, né? Vamos continuar? Essa é uma foto do Tijuca e relembro o que eu falei ainda há pouco do carnaval do povo preto, né? Ele não se faz presente nos clubes sociais, tá bom? Praia do Flamengo, novamente, e aqui a gente vê o povo negro participando, né? Interagindo no carnaval de rua. Aqui sim o povo preto tinha lugar. Nos clubes sociais, infelizmente, não tinham. Continuando, Praia do Flamengo, tá? O bloco do Seu Cabral. Perfeito? Vamos lá, outro. Palácio das Festas, baile de homenagem ao Momo, né? A Momo, pelo Clube de Regatas do Flamengo, né? A figura do Rei Momo era importantíssimo, né? A gente só dava início ao carnaval com a chegada do Rei Momo. É uma figura que hoje é bem mais discreta do carnaval carioca, mas a figura de Rei Momo já foi muito, muito mais marcante, né? Não existia o carnaval sem a presença do Rei Momo, tá certo? Quer dizer, assim que o prefeito entregava a ele as chaves, aí sim a gente descobria que nós estávamos vivendo o carnaval, tá bom? Essa é no Palácio das Festas. Vamos continuar? Teatro João Caetano, os teatros também realizavam seus bailes, né? E boa parte dos teatros fizeram bailes maravilhosos. João Caetano foi um deles, né? O Carlos Gomes foi um deles, Teatro Recreio, Teatro Municipal, baile carnavalesco do Clube dos 40. Perfeito? Olha o grupo que eu falo a vocês, os grupos fantasiados. Era muito marcante nesses tempos, né? Continuando, Associação Bancária do Banco do Brasil, baile à fantasia, novamente as moças à frente e os marrons lá atrás. É isso? Grupos fantasiados, muito, muito. O importante de recordarmos essas imagens, né? É a gente ver como é que as coisas mudaram, né? Como é que a visão de carnaval, de alegria, de descontração mudou tanto ao longo dos tempos, né? Vamos continuar? Mais uma foto? Ópera Nacional do Polavoro. Eu não sei se isso aí está escrito correto, mas eu estou reproduzindo o que a revista Careta me deu, né? É o baile dos artistas, tá bom? Mais uma questão lembrando um pouco do carnaval de outrora. Lembro que eu falei a diferença dos clubes sociais, as grandes sociedades, para o carnaval de rua. No carnaval de rua, o povo preto participava, nos clubes sociais, infelizmente, não. América Futebol Clube, outro aspecto da última batalha dançante, o dançante com S, né, em homenagem ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais um clube social aparece pela primeira vez
o nosso querido Vasco da Gama, né? Uma homenagem que o América fez a ele, tá certo? Próximo, Dia dos Ranchos. E lembrando que os ranchos, gente, eram manifestações culturais, carnaval de rua, aqui o povo preto participa, e eram mais importantes que as próprias escolas de samba, né? Que ainda eram muito tímidas nessa época. Os ranchos eram os grandes momentos, juntamente com as grandes sociedades, tá bom? Esse é o Dia dos Ranchos, 4 imagens. A gente tem aí a União de Bom Sucesso, a gente tem o Caprichosos de Bragipina, a gente tem Mimosos de Santa Cruz e também o Rancho Arrepiados. Vamos lá? Continuando? Dia dos Ranchos, mais uma vez, e agora com outros 4 imagens de quem? Dos Parasitas de Ramos, da União das Flores, Lira de Bangu e Recreio das Flores. Perfeito? Esse era um carnaval importantíssimo, era o ponto alto, né? Do nosso carnaval eram os ranchos e logo após eram as grandes sociedades. Quer dizer, a ordem aí depende de cada gosto pessoal, né? Mas os ranchos eram uma das grandes atrações junto com as sociedades. E a escola de samba ainda estava começando, né? Ainda estava começando a aparecer e cair no gosto popular. Tá bom? E aí vem os blocos. Os blocos sempre estiveram presentes, né? Aqui eu tenho o Dandes do Matoso e o bloco de Língua Não Se Vence, perfeito? Aí você vê a presença do povo preto, é o carnaval de rua, aí você vê a presença do povo preto, claramente, né? Uma outra, mais uma do Dia dos Blocos, Sou do Amor e Respeita as Caras, perfeito? Já é um carnaval mais organizado, né? O que daria origem às nossas atuais escolas de samba, perfeito? Vamos lá, continuando então. A gente tem mais aqui Dia dos Blocos, Caçadores da Floresta, foi o vencedor do primeiro lugar no ano de 1934. O interessante é que a gente vê aqui as pessoas travestidas, né? Era muito comum se vestir de mulher, né? Aí você vê a presença do povo preto, tá bom? E você vê uma quantidade enorme de homens fantasiados de mulher, o que era muito comum no carnaval dessa época, tá bom? Vamos continuar? Dia dos Blocos, Baianinhas do Sampaio, Chora Chora, tá? Mais 2 blocos onde a gente está mostrando aqui. Já, aí você vê aqui o prenúncio do que seriam as escolas de samba, né? Quer dizer, é quase que uma sequência, né? Bloco, escola de samba. Não necessariamente nessa ordem e tal, mas essencialmente os blocos é que dão uma ênfase maior às futuras escolas de samba, que já existiam na época, deixando claro, né? Mas eram ainda uma manifestação bastante tímida, né? Tanto é que a revista Careta nem se preocupava com as escolas de samba. Tá bom? Mais uma foto? Clube de Regatas Botafogo, baile à fantasia no Clube de Regatas Botafogo, reafirmo o que eu falei ainda há pouco, do grupo de pessoas fantasiadas. Era muito interessante isso, né? Como se fossem alas, né? Nos dias de hoje, um grupo de pessoas se unia e fazia a mesma roupa, a mesma fantasia. Tá bom? Vamos lá? Acabamos. Carnaval Carioca de 1934, em publicações da revista Careta, tá? Essa foi a seleção 2, né? Nós estamos na seleção 1 porque eu dividi a primeira seleção em 2 partes para que o vídeo não ficasse tão longo. Quem lhes falou foi Luiz Fernando Reis, conversando um pouco com vocês, comentando um pouco com vocês do Carnaval Carioca de 1934. Aceite o seu like, aceite sua inscrição, não deixe de dar continuidade, né, ao nosso trabalho, continue conosco, se inscreva, né, aperte o sininho aí, dá um like se você puder e não deixe de se inscrever no nosso canal Antigas Fotos Antigas. Obrigado a cada um de vocês.